Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao resumo da lição 3 da nossa Escola Bíblica Dominical, com o título A Natureza da Igreja. Podemos definir natureza como aquilo que compõe substância de um ser ou de uma instituição. No primeiro tópico de estudo da nossa lição, vemos a característica da igreja na sua dimensão confessional. Como isso? Confissão é a declaração do fundamento da nossa fé. Primeiramente, a igreja é fundamentada na palavra. Essa expressão fundamentada na palavra tem dois aspectos. O primeiro é na pessoa de Jesus, pois Jesus é a palavra encarnada. Jesus é a palavra viva. Jesus é o verbo, o mesmo que nós encontramos em João capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Verbo fala da palavra atuante, e este é Jesus. Fazendo um rápido parêntese aqui nesse sentido, a deidade de Cristo hoje tem sido questionada por muitos. Isso é uma heresia e deve ser rejeitado e combatido com a palavra de Deus. Pois, lá no ano 325, no Concílio de Nicéia, isso já era um tema em pauta, e hoje nós temos visto crescer muito pessoas que vão se opor a que Jesus Cristo era Deus. Então, se atente, por quê? Através da palavra, que é o fundamento, não apenas Jesus Cristo, mas o fundamento da igreja também é as Escrituras Sagradas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Uma igreja sem Bíblia não pode proclamar a palavra que produz fé para a salvação. A Bíblia não se torna, a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Tem muita gente sendo enganada por se distanciar primeiramente e depois abandonar a palavra de Deus. E com isso aceita heresias, costumes falsos e tudo aquilo que vai se opor à palavra de Deus. Segundo ponto, tratamos a respeito da dimensão confessional, onde a igreja é habitada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem habita na igreja, é o Espírito Santo quem conduz a igreja, é o Espírito Santo quem capacita a igreja. Usei uma expressão que diz que o Espírito Santo é o pioneiro no coração do homem. João capítulo 16, versículo 8 ao 11, diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que fique claro, o Espírito Santo não converte ninguém, a conversão é uma decisão do homem, mas o Espírito Santo convence, mostrando para ele o caminho. Quando há esta conversão, há a regeneração, o novo nascimento para uma nova vida. A regeneração é uma obra instantânea que acontece por intermédio do Espírito Santo neste momento de conversão. O Espírito Santo, ele atua abrindo o coração do homem, trazendo o convencimento para que ele possa entender que somente por Cristo há salvação. Terceiro ponto, nós falamos que quem faz parte da igreja anda no Espírito. A certeza da salvação, ela é operada pelo Espírito Santo quando alguém responde à mensagem do Evangelho. Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16. O Espírito Santo, ele já está habilitado para nos conduzir. Mas muitos caem por não permitirem ser guiados, são resistentes à ação do Espírito Santo. Isso nos mostra que a falta de comunhão gera queda, pois sua falta é o resultado de não conviver com Deus, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quem anda no Espírito, o Espírito Santo então produz uma vida abundante nele, conforme Salmos número 1, verso 3. Passamos então para a natureza da igreja na sua dimensão local e universal. Quando nós falamos a respeito, a igreja ela pode ser identificada de forma geográfica. De qual modo? Através da igreja local, através da congregação dos santos, através do local aonde os regenerados se reúnem para cultuarem ao Senhor, louvarem o seu nome, meditarem na palavra, onde Cristo ali é o centro.
A igreja invisível ela pode ser vista, então, através da igreja local, o ajuntamento dos salvos que estão congregados, unidos juntos. O mundo ele não tem uma visão espiritual nem discernimento, mas ele vê a ação de Deus através de um povo. Um exemplo que nós temos é as igrejas da Ásia, relatadas ali em Apocalipse capítulo 2 e também o capítulo 3. A igreja de Cristo, a igreja invisível, ela é formada por congregações distintas. Que fique claro isso, existem salvos em todas as denominações que pertencem a Cristo, que somos irmãos formando um corpo. O ponto 2, ainda em continuidade a esse aspecto da igreja local e a igreja universal, evidencia que existem particularidades nas igrejas locais. Cada uma das igrejas tem suas particularidades em virtudes, mas também em debilidades. Mas são igreja de Cristo. São congregações diferentes, são denominações diferentes, mas um único povo foi adquirido e que pertence a Deus, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3. Ora dito, Apocalipse 2 e 3 fala destas igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Cristo ele precisava falar individualmente com cada igreja, com cada congregação. Deus ele considera a individualidade. Embora as igrejas fossem de Cristo, estavam sob a supervisão apostólica, elas eram autônomas em suas dinâmicas, haviam costumes litúrgicos. Porém, isso como costume não pode ser posto como doutrina, porque a doutrina ela tem o fundamento na palavra de Deus. Costumes eles podem ser mudados em detrimento da cultura do local, mas não se pode ter uma cultura contra a palavra de Deus. Mesmo nós, observando que, de forma mais atual, existem igrejas com costumes diferentes, pode-se variar, não há problema, mas o fundamento não pode ser mudado, Jesus Cristo e a palavra. E o culto precisa ter ordem e decência. Lemos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que o culto precisa ter parâmetros. O ponto 3 desse segundo tópico fala sobre a igreja universal e invisível. Não é fácil mensurar este aspecto, pois não está limitado pela geografia. Ela rompe o tempo e o espaço. A igreja invisível ela é formada por todos os regenerados em todos os lugares. Também aqueles que estão com Cristo, que morreram com Cristo e estão na glória. Hebreus capítulo 12, versículo 23. A igreja é de Cristo, porém as denominações são humanas, independente da nossa placa ou do nosso costume. Se a igreja tem Cristo e a palavra na base e no centro, nós somos irmãos. No terceiro tópico, finalizando o nosso estudo, falamos sobre a igreja na sua dimensão comunitária. O primeiro ponto fala que a igreja ela é una. Uma igreja verdadeiramente cristã, ela é unida, não pode haver divisão. Pensemos nos membros que fazem parte do corpo, que estão unidos, que recebem o mesmo sangue. Se um membro perder a circulação, ele pode vir a apodrecer e ser amputado. O que o diabo não consegue contra a igreja pela perseguição, ele consegue pela divisão. O que? Ruína, queda e destruição. Quando promovemos a comunhão espiritual, reduzimos as chances da divisão. Então, que venhamos perseverar em unidade, como a igreja primitiva. O segundo ponto nos fala a respeito da unidade na igreja. Nós só podemos sentir as mesmas coisas se estivermos ligados pelos mesmos vínculos. A paz, a edificação, darmos suportes, estes são elementos que devem ser visíveis na igreja, pois reflete a unidade. E esta palavra, refletir, é a mais adequada, porque não representa a unidade, mas reflete, pois fala da sua natureza, mostra o que ela é em essência. O terceiro e último ponto da nossa lição fala a diversidade na unidade.
vemos a diversidade na unidade de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, na pessoa do Pai, que é um modelo, um parâmetro para que nós possamos também assim viver. Pessoas diferentes, mas unidas para cumprirem o mesmo propósito. Unidade não é uniformidade. São pessoas diferentes, com uma mesma essência, vivendo o mesmo propósito. Fazendo referência ao que Deus é, a igreja também pode viver dessa forma. Nós somos diferentes, denominações diferentes, mas fazemos parte da igreja de Cristo. Deus abençoe. Vem estudar com a gente na Escola Bíblica Bereia. Até mais.